Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar, e da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar, e da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar, e da terra toda a face renovar. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Peçamos ao Senhor que Ele renove o nosso coração. Peçamos ao Senhor que Ele nos ajude a entender a sua palavra, para que assim a gente possa enxergar a sua face através em nós e também nos nossos irmãos e nas nossas irmãs. Queremos neste dia de hoje, o último dia do tempo pascal, amanhã a gente celebra a grande festa de Pentecostes. Queremos pedir, rezar por todas as pessoas que pedem porque confiam em nossas orações. Queremos rezar hoje pela Iranilde, Francisca Adailma, pelo Júnior Carlos, Cirlândia, Liene Santana, família Nogueira, Cristina e Jorge, Hugo Costa, Esther Costa, Regiane Mesquita. Também vamos rezar pela Dona Joana Almeida de Jesus, pela recuperação da saúde de Ritinha Castro, pela Emília Vitória Souza Neres e Beto Ilma Lins Araújo. Também quero trazer presente e rezar pela família do seu Valdomiro. O seu Valdomiro é lá de Uiú, um grande líder comunitário. Ele faleceu no dia de ontem. A gente vai rezar para que Deus coloque o seu Valdomiro em um bom lugar, e a gente sabe que ele fez muito aqui na terra. Ele foi uma presença amiga para todo o povo de Uiú, rezando também pelos seus familiares e pela paróquia, pela comunidade religiosa de Uiú. Queremos também rezar e trazer presente às nossas famílias, os nossos amigos, as pessoas que trabalham conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho da liturgia de hoje, que está em João, capítulo 21, do versículo 20 ao 25. Ouvi, irmão, irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por João. Glória a vós, Senhor. Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, e o mesmo que estivera bem perto de Jesus durante a ceia, e que havia perguntado: Senhor, quem é que vai te traí-lo? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai acontecer com ele? Jesus respondeu: Se eu quero que ele viva até que eu venha, o que é que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então correu a notícia entre os irmãos de que aquele discípulo não iria morrer. Porém, Jesus não disse que ele não ia morrer, mas disse: se eu quero que ele viva até que eu venha, o que é que você tem com isso? Este é o discípulo que deu testemunho dessas coisas e que as escreveu. E nós sabemos que o seu testemunho
é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que não caberiam no mundo os livros que seriam escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O testemunho continua sempre, né? Através dos discípulos da primeira hora, hoje através de nós. Estamos finalizando nesse tempo pascal. Amanhã nós celebraremos a festa de Pentecoste, ou seja, a vinda do Espírito Santo, dom maior que nos foi dado pelo amor, pelo amor de Jesus por nós. Jesus como cumpre a sua missão aqui, vai para junto do Pai e, conforme prometeu, enviou o Espírito Santo para nos orientar, para fazer com que a gente faça sempre a vontade de Deus. A cada um, Jesus faz, né, um chamado todo especial, um chamado diferente, né? O texto desse evangelho que nós acabamos de ouvir nos convida a refletir sobre qual ou quais foram, né, os chamados que escutamos de Cristo durante todo esse período, esse tempo pascal. Então, esse é um convite para a gente olhar um pouquinho para trás, desde quando começou, desde do primeiro domingo da ressurreição. Jesus, com certeza, através da sua palavra, através da realidade, ele fez chamados, ele nos chamou, e vários chamados, né? Para as diversas missões, né? Para os diversos serviços. Qual foi a tua resposta, né? A gente sabe que o chamado, ele é diferente para cada um de nós. E são muitas as necessidades, né, para a construção do reino de Deus. E é muito comum, pensarmos que a nossa carga, o nosso sacrifício é maior do que, né, do que a carga do outro. É muito comum a gente achar que estamos fazendo muito sacrifício e tudo isso nos ajuda, né, a entender que Jesus, quando ele chama, é porque ele confia em nós, porque ele acredita, é porque ele sabe que cada um de que nós temos a força, e se nós não temos, a gente precisa pedir sempre a ajuda do Espírito Santo. É ele que vai nos orientar, é ele que vai nos dar essa força para a gente assumir, né, os serviços que tem na comunidade, que está aí, né, no mundo, e que precisa muito da nossa colaboração. Então, Jesus hoje nos chama, assim como chamou Pedro, né? O Evangelho começa ali com a pergunta, né? Pedro perguntando para Jesus, né? O que vai acontecer com ele, né? Ou seja, com aquele discípulo amado. E aí é interessante que pela resposta de Jesus, Pedro estava querendo saber demais. Né? Porque depois Jesus dá a resposta, Jesus vai dizer assim, se eu quero que ele viva até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Né? O que te importa? O que é que você tem a ver com isso? E no final Jesus diz, siga-me. Ou seja, Jesus está dizendo para Pedro assim, olha, não se preocupem com os outros. A tua missão agora é seguir, é me seguir, né? É me seguir, é propagar a boa nova do Evangelho a todas as criaturas. Então não fique olhando para o outro, deixe que o outro dê a sua resposta. Cada um tem a sua missão. Deus chama, por isso que o chamado ele é diferente, né? Porque cada um traz um dom e cada um vai cumprir a sua missão do seu jeito, né? Tem pessoas que assumem a sua missão como religiosa, como padre, outras como solteira mesmo, outros casados, né, casando, cuidando de uma família e ali também contribuindo com a comunidade.
Mas a gente não precisa ficar olhando para o outro, não nesse sentido negativo, porque às vezes é assim, olha, eu só vou se o fulano for, eu só vou assumir esse serviço se o outro também for, né? Então, se aquela pessoa não for, se o outro não for, eu não vou. No entanto, Deus chama cada um em particular. A gente viu ontem, né? Jesus dizendo, chamando o nome de Pedro, dizendo, Pedro, tu me amas, e confiando uma missão a Pedro. Assim também acontece com cada um de nós. Deus nos chama, Jesus nos chama pelo nome e nos confia um serviço, uma missão, né? De acordo com os nossos dons. Tem gente que é chamada para tocar na igreja, outros são chamados para ajudar na liturgia, outras no dízimo, outra na catequese, outra com o grupo de jovens, outra com a pastoral familiar, e cada um vai dando a sua resposta de acordo com o seu tempo e de acordo com o seu dom também, né? Claro que isso é levado em consideração. Mas às vezes o que acontece? Eu não cumpro a minha missão porque eu fico esperando pelo outro. Aqui Jesus está dizendo assim, olha Pedro, não se preocupa com isso não, certo? Aqui não se preocupe com isso, cumpra a missão que eu lhe confiei, né? Apacenta as minhas ovelhas, essa foi a missão que eu te confiei. E deixe que os outros respondam por si mesmos, né? Os outros vão respondendo na medida em que o Senhor vai chamando. Então, Jesus está dizendo para Pedro, pela resposta, né, de Jesus, é como se Pedro tivesse vacilando ali na missão, Pedro tivesse muito preocupado com as outras pessoas e a ponto de correr o risco de não realizar com perfeição a sua missão, a missão que Jesus confiou a ele, né? Que é como a gente viu no Evangelho de ontem, de apacentar as ovelhas, né? O seu rebanho. Por isso, meu irmão e minha irmã, que também que a gente olhe, né? Que a gente faça uma avaliação, como é que eu estou respondendo ao chamado de Jesus, né? Como é que eu estou respondendo o chamado de Jesus? E quais foram esses chamados? Para que Jesus me chamou ou me chama hoje? Né? Para cumprir qual missão? Quais são as realidades que precisam do meu testemunho hoje? E a gente sabe que o que não falta hoje é problema, né? São problemas para ser resolvido. O que não falta hoje são pessoas, né, com necessidades, precisando muitas vezes de uma palavra, muitas vezes de um ombro amigo, muitas vezes de um abraço, né? De uma aproximação. E muitas pessoas precisando também de coisas materiais e estão muitas vezes muito próximo de nós, né? Essas pessoas estão próximas de nós e a gente precisa abrir os nossos olhos e atender o convite de Jesus, que é de cuidar, né? Pedro recebeu essa missão de cuidar do rebanho, ou seja, de cuidar do povo. E também nós recebemos esse convite de Jesus. E Jesus nos chama pelo nome para que a gente cumpra a nossa missão. E essa missão de ajudar na construção do reino de Deus. Que esse dia de hoje seja um dia abençoado e que a gente se prepare bem para viver amanhã a grande festa de Pentecostes, da vinda do Espírito Santo, dom maior que nos foi dado pelo amor de Jesus por nós. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Cristo ressuscitou. Aleluia.